Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Selma Lima. Hoje eu faço parte da equipe de profissionais da Casa de Acolhida. Todos os meses nós trazemos um tema específico para ser trabalhado e abordado. Nesse mês de setembro, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Eu separei aqui um material e algumas informações necessárias e eu queria passar para vocês. Oficialmente, o marco de 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. São realizadas diversas ações preventivas para conscientizar e prevenir suicídios. Ficou conhecido então como Setembro Amarelo. Falar sobre suicídio não pode ser mais um tabu. Quantas pessoas nós podemos salvar, esclarecendo dúvidas e passando algumas informações? Por exemplo, muitos casos que levam o indivíduo a cometer o suicídio é porque a pessoa deprimida não é acolhida e nem orientada a buscar ajuda médica psiquiátrica para o uso correto de medicações, muitas vezes necessária para esse momento crítico que ela está passando. Ela está passando pela depressão. E a depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Eu costumo dizer que a depressão é o primeiro degrau que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Sendo assim, então, toda pessoa deprimida precisa buscar ajuda. A depressão é considerada a doença do século e ela precisa ser tratada. A pessoa precisa, muitas vezes, fazer uso de medicações e também passar pela ajuda psicoterapêutica, muitas vezes discriminado, né? Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu não preciso de remédio psiquiátrico, eu não preciso da ajuda do médico psiquiátrico, eu não preciso do psicólogo, eu não sou louco. Mas depressão é uma doença, não significa que você está louca. É uma doença que ela precisa ser tratada por esses dois profissionais. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de discernimento, sairmos desse senso comum que esse tipo de tratamento é só para loucos. A depressão é uma doença e ela precisa ser tratada por esses profissionais, tá ok? Vamos lá. Olha só, o Brasil ocupa hoje o 8º lugar entre os países com maior índice de suicídio, principalmente na etapa da adolescência. Precisamos ficar atentos com os nossos adolescentes. Cresce cada vez mais o número de pessoas deprimidas, principalmente os adolescentes. E é uma doença muitas vezes que se esconde nos quartos, né? Muitas vezes a família não reconhece que a pessoa está doente e aí quando é acometido o suicídio, vem todo esse baque, esse susto e essa dor que a família tem que passar, né? Todos nós, agentes da saúde, seja ela física ou mental, nós precisamos estar juntos e atentos, juntarmos forças para cada vez mais ajudarmos a diminuir essa taxa e esse índice alarmante de casos de suicídio. Olha só, o 8º país no mundo, Brasil. Onde será que nós estamos errando, né? Muito se fala que a depressão é frescura, de quem não procura o que fazer, mas a depressão não é frescura, a depressão é sim uma doença grave, mas tratável, quando não pode sim resultar na ceifa da própria vida. Quantas pessoas que passaram pelo processo de depressão, que não foram olhadas com carinho, com respeito pelos seus familiares, pelos amigos e acabaram ceifando a vida. Nós precisamos ter um olhar mais preciso e carinhoso para com essas pessoas. Claro que outros motivos também pode levar as pessoas a acarretar, né, na busca do suicídio. Atenção àquelas de alguma forma, nós precisamos ter uma atenção mais precisa para aquela forma que muda o comportamento, já que não pode ser uma ajuda primária para a prevenção contra o suicídio. Pessoas ansiosas ou com algum tipo de transtorno mental,
precisa de um olhar mais diferenciado. Olha, então, precisamos ter um olhar diferenciado, principalmente para aquelas pessoas que se isolam, pelos nossos jovens aí que ficam nos quartos, né? Muitas vezes quarto escuro, para de ir para a escola, deixa de trabalhar ou não tem vontade de nada. Pais, professores, agentes de saúde, familiares, amigos, vamos abrir os nossos olhos. Muitas vezes os nossos jovens estão pedindo socorro, mas não é só os nossos jovens não, tá? Cresce também muito o suicídio em pessoas idosas. Muitas vezes que são esquecidas nas suas casas porque já não produzem mais, já não oferecem mais para a sociedade algo, né? E elas são deixadas de lado, se sentem deprimidas e acabam, sim, ceifando a própria vida. Precisamos ter um olhar mais carinhoso, principalmente nós, educadores e agentes de saúde. E principalmente, a primeira ajuda precisa ser da família. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos olhar com um pouco mais de carinho e respeito. Depressão é o primeiro degrau que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Então, nós precisamos ficar atentos. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que as pessoas sempre me perguntam, por que mês amarelo? Porque um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, que gostava muito de cuidar de carro, suicidou. Ele tinha pintado um carro amarelo. E sua mãe, por vez, para poder ajudar outras famílias a não passar por que ela passou, saiu pelas redondezas da sua vizinhança, conversando com alguns jovens e prevenindo para que outros não cometessem o que o filho dela cometeu. Fica um marco, fica uma dor, machuca. Então ela resolveu fazer isso. Então, em homenagem a esse jovem, a esse trabalho bonito que a mãe fez, mês amarelo é considerado o mês da prevenção contra o suicídio. Fica aí mais um recadinho para vocês. Beijo no coração de todos. Fiquemos atentos.